Olá, eu sou Flávio Cunha da Ecoplant, da loja hibromelias.com.br, e nós vamos falar um pouco sobre adubação. Eu não tenho a pretensão de dar uma aula de adubação, porque eu não sou agrônomo, mas eu vou te passar dicas básicas de alimentação das plantas. São cursos que eu fiz, dicas e experiências trocadas com outros produtores e a prática aqui do dia a dia. Para começar a falar de adubação, da alimentação das plantas, nós vamos falar um pouco sobre a planta. São coisas básicas e lógicas que às vezes a gente nem percebe, mas a planta, ela dorme, acorda, troca de roupa, sente frio, sente calor, se comunica. Se você deixar ela no sol, uma planta de sombra, ela vai te falar. Ela reproduz, tem sexo, tem filho e principalmente ela come e bebe água todo dia. São dois tipos de adubação, basicamente. Adubação química e adubação orgânica. A adubação orgânica é usar esterco, humus e materiais orgânicos. Nós vamos tratar aqui especificamente hoje da adubação química. E nós temos o adubo granular. Esse é um tipo de adubo que é jogado no solo, e a adubação feita por fertirrigação, que é levado na água. Nós vamos falar sobre a adubação de modo geral, mas é bom conhecer que são os dois tipos de adubo: o granular e o adubo que é para usar na fertirrigação, que vai na água. Pode ser. São dois tipos de alimento que a planta come. São os macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são três, que são os básicos. É o famoso NPK: nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio, ele é responsável pela parte aérea das plantas. É o produto que faz ela crescer e que estimula a quantidade de folhas. É o nitrogênio o responsável pelo crescimento. O fósforo é o responsável pela estimulação da floração. O fósforo é que vai estimular a floração para posteriormente dar o fruto. O potássio estimula o engrossamento das folhas, deixa a folha mais grossa para ficar mais resistente a ataque de pragas. E também ele é responsável pela fortificação do fruto e o sabor, o tamanho do fruto. Então esses três elementos, nitrogênio, fósforo e potássio, são os macronutrientes básicos da alimentação da planta. Os micronutrientes, eles são utilizados pelas plantas em pequenas quantidades. O zinco, cobre, ferro, manganês, molibdênio, boro, cloro. Eles são considerados elementos essenciais. O sódio, cobalto, silício e níquel também são micronutrientes. Eles ocorrem em teor pequeno no solo, então às vezes precisam ser agregados na adubação das plantas. Algumas coisas assim na adubação são fundamentais, e eu vejo demais as pessoas cometerem um erro na adubação e matando as plantas, porque a planta não seleciona o que ela come. O que você colocar lá, ela vai se alimentar. Se você errar na dose, ela vai ficar intoxicada e ela acaba que morre por causa de tanto alimentar. Então tem um segredo que eu gosto de falar, que é um macete, que é o seguinte: é sempre errar para menos. Se você for usar adubo ou for usar qualquer produto para combater praga, doença, usar sempre para menos. Eu prefiro errar para menos do que errar para mais. É melhor você usar a menor quantidade na mistura e usar a adubação mais vezes do que fazer uma dose cavalar, porque isso normalmente intoxica e mata a planta. Ela não seleciona o que você for jogar para ela lá.
Então isso é fundamental no cuidado da adubação. As principais formulações encontradas no mercado para adubação é o 4-14-8, 10-10-10 e 15-15-15. O 4-14-8 ele tem menos nitrogênio, mais fósforo e um pouco menos de potássio. Excelente para você usar em jardim, para estimular a floração, usar em árvores frutíferas. É uma formulação comum, básica, fácil de ser encontrada. Para plantas verdes, como samambaia, grama, folhagens, é o 10-10-10. Ele tem um equilíbrio de nitrogênio, fósforo e potássio. E eu, como sou um produtor, e eu preciso de um pouco mais de nitrogênio para fazer a planta crescer, normalmente eu uso a adubação com a mistura na dosagem de 15-15-15, que eu tenho um pouco mais de nitrogênio, fósforo e potássio, que me ajuda no crescimento da planta.